Alô galera, tudo bem? Então, vamos falar hoje aqui sobre filtros no nosso canal. Vocês vêm pedindo isso há muito tempo e hoje a gente vai dar um reviewzão geral aí de todos os formatos de filtro possíveis aí para vocês entenderem o que cada um faz, tá bom? Vamos lá? Então galera, vamos falar hoje aqui sobre filtros, tá bom? Primeira coisa aí, eu gosto de falar sempre o porquê que a gente usa, tá bom? Há uns anos atrás, quando ainda não era tão profissional assim, às vezes eu ficava meio bobo, né, de ver quantos tipos diferentes de vidro, né, redondo, quadrado, uns mais escuros, outros menos escuros, outros com uma coloração em degradê, tá? E aí eu fiquei muito curioso, né, e comecei a estudar um pouco para que o pessoal utilizava esses filtros, tá bom, pessoal? Que a gente vai falar hoje aqui principalmente dos filtros de densidade neutra, tá? Eu vou deixar os polarizadores e os outros tipos de filtros para outro momento. Nosso vídeo hoje a gente vai focar bastante nos filtros de densidade neutra, tá? E é aquilo, né, pessoal? Depois da gente pesquisar bastante, a gente acaba descobrindo que não é à toa que essas coisas aqui existem. Então, se você quer fazer uma fotografia de paisagem profissional, com certeza em algum momento você vai ter que passar por alguns desses filtros aqui na frente da tua lente, tá bom? Quais são os objetivos desses filtros, tá bom, galera? O filtro, ele funciona como uma espécie de óculos escuro que anda lá na frente da sua lente, tá? Então é aquilo, né? Para que serve o óculos escuro? Para filtrar a luz que entra, tá? No caso daqui do seu olho, na sua retina. No caso da câmera, você vai ver que é para filtrar a luz que entra no sensor da câmera, tá bom? E para que eu ia querer filtrar a luz que entra na minha câmera, tá, pessoal? Essa é fácil. É porque você quer, às vezes, fazer uma foto em longa exposição numa situação onde está claro, por exemplo. Então, teu ambiente está claro, você quer fazer uma longa exposição, deixar 2, 3, 5, 20 segundos. Então, você naturalmente vai precisar de um pedaço de vidro ali, filtrando a luz que está entrando, para você não estourar a tua foto, por exemplo, e conseguir fazer aquela foto sensacional de uma cachoeira, de uma cascata, tá bom? Então, eu já postei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Como fazer longas exposições. Vou deixar até o link aqui para vocês, se vocês quiserem, tá? Mas hoje a gente vai focar aqui bastante nos filtros, tá bom, pessoal? E a primeira coisa que a gente vai falar aqui para vocês, tá? É por que existe diferença de formatos entre esses filtros, né? Por que existem filtros quadrados e por que existem filtros redondos, tá bom, pessoal? Na verdade, eles se parecem bastante. Os filtros redondos, por exemplo, eles têm vantagens e desvantagens, tá bom? E eu vou falar um pouquinho das vantagens e desvantagens deles aqui para vocês. Da mesma forma que o filtro quadrado também tem vantagens e desvantagens, tá bom, pessoal? Então, começando aqui pelo filtro redondo, tá bom, pessoal? Vantagens desse filtro redondo aqui, em primeiro lugar, é a portabilidade dele, né? Parece uma coisa óbvia, mas a gente tem que falar isso aqui para vocês, né? Esses filtrinhos redondos aqui, eles são muito mais fáceis de carregar, muito mais fáceis de você botar numa bolsinha, numa mochila, muito mais fáceis de você atarrachar na frente da sua lente, tá bom? Então, quando você atarracha ele na frente da sua lente, você carrega a tua câmera para cima e para baixo com esse filtro aqui atarrachado e às vezes você nem vai notar tanta diferença assim, tá bom, pessoal? Então essa aqui é uma vantagem desses filtrinhos redondos, tá? Outra vantagem, às vezes, é o preço, tá bom, pessoal? Então, para quem está começando na área de fotografia de natureza e paisagem, esses filtrinhos redondos aqui, eles são achados em bastante lugares aqui no Brasil, tá? Fora do Brasil, obviamente, também, e eles têm um preço mais em conta, tá bom? Então, principalmente a galera que está começando aí, eu recomendo que teste, né? Compre alguns desses filtros redondos aqui para ver os efeitos. A gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho mais tarde no nosso vídeo, tá bom, pessoal? Mas agora vamos falar um pouquinho das desvantagens desses filtros aqui, tá? Esses filtros redondos, pessoal, eles têm uma desvantagem que é a seguinte: eles têm um tamanho apropriado para o bocal da sua lente, tá? Então, se você comprar um filtro desse aqui de 77mm, né, que é o tamanho desse bocal aqui para as lentes 77mm, provavelmente você não vai conseguir usar ele numa lente 82mm, tá bom? Você tem como fazer o uso dele em lentes de bocal
menor, tá? Mas aí você tem que comprar um adaptador, né, para você fazer esse encaixe lá na tua lente, tá? E nem sempre fica tão perfeito assim, tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira desvantagem, tá bom? O tamanho do bocal define o tamanho do filtro que você vai comprar, né? Ele não tem essa flexibilidade toda, tá bom? E a outra desvantagem desses filtros redondos aqui, pessoal, é que às vezes eles não têm uma qualidade muito boa, tá? E eles formam vinhetas na foto, formam algumas manchas, principalmente nas bordas da foto, tá? Podem causar algumas distorções na foto, tá? Isso mais para aqueles que não têm uma qualidade muito boa, tá? Tem alguns desses filtros redondos aqui que tem uma qualidade excelente, tá bom? Mas aí eles são tão caros quanto alguns filtros quadrados, que eu vou falar daqui a pouquinho aqui para vocês, tá bom? Então, filtro redondo aí, vantagens e desvantagens, tá? Acabei de falar aqui para vocês. Vamos agora para os filtros quadrados, tá bom, pessoal? Então, vou pegar um filtrinho quadrado aqui para vocês verem, ó. Esse aqui é um filtrinho quadrado, tá? E esse filtro quadrado aqui, por si só, pessoal, ele já é frágil, né? Se você for olhar para ele, ele é um pedaço grande de vidro, que se você deixar ele ter uma queda aqui, por menor que seja, numa superfície, às vezes até não tão dura assim, pode ser que ele quebre, tá? Então essa é a primeira desvantagem aí que eu posso falar para vocês aqui desses filtros quadrados. Eu mesmo já quebrei 2, tá? E é aquilo, né? Você que está fotografando paisagem, natureza, sabe muito bem que às vezes você está em umas situações que você fica tentando controlar aquele monte de coisas acontecendo, né? Às vezes é um espaço apertado, às vezes está uma chuva forte, um vento forte, tá? E você ainda tem que tomar cuidado crucial com essas pecinhas aqui, que elas são bastante frágeis, tá? Então, primeira desvantagem aí desse filtro quadrado, tá, pessoal? Segunda desvantagem, pessoal, geralmente preço, tá? Esses filtros quadrados aqui, às vezes até de algumas marcas que são um pouco mais medianas, eles são extremamente caros, tá bom? Então, isso é uma coisa aí que eu gosto de alertar pro pessoal, né? E para você comprar esses filtros aqui, geralmente você já tem que estar um pouco mais avançado, entender um pouco mais do que você está fazendo, para você não fazer esse investimento à toa, tá? Porque isso aqui é um investimento, né? Não é um gasto só, você depois vai fazer fotos maravilhosas com ele, tá? E exatamente essa é a vantagem, né, pessoal? Esses filtros aqui quadrados, eles têm muito mais qualidade na hora de fazer a imagem, tá? Então, a desvantagem lá do filtro redondo, que era às vezes você criar uma vinheta, umas manchas, uma distorção na borda, né? Esses filtros quadrados aqui geralmente não vão ter essa desvantagem, né? A tua foto ela vai ficar límpida, tranquila, imaculada, tá bom? E aí na hora da edição você vai perceber essa diferença com certeza, tá bom? E a outra vantagem, pessoal, é exatamente a desvantagem lá do outro filtro, né? O filtro redondo, você como não conseguia ter um tamanho flexível para encaixar em todas as lentes, esse filtro quadrado aqui você já tem essa flexibilidade, tá bom? Como que você tem essa flexibilidade? Com essa peça aqui, tá bom? Que ela é obrigatória para você ter esses filtros quadrados que a gente chama do holder, né? Ou simplesmente é o apoio, né? É o encaixe onde ele entra aqui, né? E você coloca ele na frente da sua lente, tá bom? Então essa peça inteira aqui ela vai na frente da sua lente e você pode encaixar os filtros quadrados aqui na frente, tá bom? Fazendo o efeito que você quiser aí, tá? Então a tua lente ela pode ter um bocal menor, pode ter um bocal maior, tá? Geralmente essas peças aqui do holder ela já vem com um tamanho maior do bocal e vários adaptadores para você fazer o step down, né? Que a gente chama para você encaixar em lentes menores, tá? E aí provavelmente ele não vai te deixar na mão, tá bom, galera? Então é aquilo, né? Outra desvantagem dele aqui também é porque, veja aqui, né, galera, esse holder aqui é uma peça enorme, tá? Então imagina isso aqui encaixado na frente da tua lente aqui e você tendo que carregar isso nas costas aí, fazendo uma trilha, ou então mudando de uma localização para outra aí só para você fazer uma composição diferente. Então não é tão portável assim quanto o filtro redondo, tá bom, pessoal? Então falamos aqui das vantagens e desvantagens do filtro quadrado, tá bom, galera? Vamos falar agora sobre os tipos de filtro, ou as categorias de filtro, tá bom, pessoal? Que é o filtro ND, o ND variável e o ND graduado, tá bom, pessoal? Primeiro vamos falar aqui, pessoal, sobre os filtros ND, tá bom? Então o filtro ND é filtro de densidade neutra, ou Neutral Density, tá bom? E o objetivo dele é exatamente aquele que eu falei aqui no começo do vídeo, tá bom, pessoal? Tô até segurando uma caixinha aqui, né, que o meu filtro da KF Concept chegou agora, essa semana aqui, e
perfeito aí para mostrar para vocês aí como que ele funciona ou para que ele serve, tá? Depois eu vou até fazer um vídeo live lá na rua mostrando para vocês aí algumas fotos de paisagem tirada com esses filtros que eu recebi aqui da KF, tá bom, galera? Então esse filtrinho da KF aqui, galera, é o seguinte, tá bom? Esse aqui, por exemplo, é um ND64, tá bom? Então ele não tem uma graduação muito forte, tá? Tem filtros que são muito mais fortes. Esse aqui que eu coloquei no holder, por exemplo, ele é um ND1000, então ele serve para fazer longas exposições, principalmente bem longas, aí 30 segundos ou até mais do que isso, dependendo da iluminação do local. Mas esse filtro aqui que eu estou mostrando para vocês, ND, pessoal, ele é todo de uma gradação só, tá bom? Ele tem várias gradações diferentes, vocês vão ver no mercado aí que vocês têm desde os mais clarinhos até os mais escuros, tá bom? E vocês têm até alguns que são tão escuros aí que você deixa exposições de verdadeiros minutos aí para você fazer aquela foto bem estilo, né? Com aquela aguinha bem parada, tá bom? Então esse meu filtro aqui é um ND64, eu geralmente uso ele, tá? Para fazer algumas fotografias de paisagem com uma exposição um pouco mais curta aí de 2, 3, até 5 segundos, tá bom, pessoal? E vamos falar agora também sobre os ND variáveis, tá bom, pessoal? Esses NDs aqui, eles podem ter no formato quadrado e no formato redondo, tá bom? O ND variável, pessoal, ele naturalmente ele só vai ter no formato redondo, tá bom? Por quê? O ND variável, como o próprio nome dele já diz, ele varia a gradação dele conforme você gira, né? Geralmente ele tem aqui um mecanismo que você gira, né, um filtro por cima do outro e ele faz aqui desde uma gradação bem fraquinha até uma gradação mais forte, tá bom? Esse meu aqui é ND4 até 400. Só que quando você coloca ele no nível máximo aqui, ele infelizmente ele mostra um pouco aquela vinheta no meio, né? Você não pode usar ele aqui no máximo da gradação dele por conta daquelas desvantagens aí que eu já falei para vocês, tá bom? E o último filtro aqui que eu vou mostrar para vocês também, que foi o meu filtrinho aqui que chegou também da KF, tá? É o ND graduado, tá bom, pessoal? Então como é que é esse graduado, tá? Deixa eu tirar ele aqui do pacotinho para vocês verem, ó. O ND graduado, pessoal, ele tem uma gradação, um degradê mesmo dentro dele, tá bom? Então esse aqui, ele tem uma gradação mais forte, tá bom? Ele, vou até ver aqui qual é a gradação dele, ó. Ele é um ND8 até uma gradação 0, tá bom? Que é vidro puro. Então esse filtro aqui, pessoal, ele serve principalmente, lembra lá no começo do vídeo que eu falei para vocês, tá? Para fazer um alcance dinâmico um pouco melhor nas minhas fotografias, tá? Imagina, né, que eu estou fotografando aquele pôr do sol e a luminosidade ainda está um pouco forte acima do horizonte, só que eu tenho a parte toda aqui do meu foreground que está com uma iluminação adequada, tá? Ou então está com uma iluminação fraca, mas que eu quero manter, eu não quero filtrar essa iluminação fraquinha que está vindo. Então, esse degradê mais escuro aqui para a parte clara, ele vai balancear o alcance dinâmico aí da minha imagem, tá bom? O mais interessante, pessoal, é que esses filtros ND graduados aqui, eles têm de diferentes gradações também, tá bom? Então tem o que a gente chama de soft e o que a gente chama de hard, tá bom? O hard, ele geralmente ele tem um contraste muito grande aqui entre a parte escura e a parte clara, tá? E o soft, aí ele já tem aquele degradê bem suave mesmo, né? Vindo do mais escuro até o mais claro, tá bom? Além de que você pode ter degradês diferentes, né? Gradações diferentes aqui. Pode ter filtros mais escuros em cima, menos escuros também, tá bom? Então, tudo aquilo que a gente tem com filtro ND, né? Aquelas gradações diferentes de como se fossem óculos escuros, mais escuros e menos escuros, esse aqui também você vai ter, tá bom? Só que fazendo esse degradê aqui do vidro preto para o vidro puro, tá bom? E aí, pessoal, é aquilo, né? Quando que eu uso cada tipo de filtro, tá bom? Eu uso principalmente o filtro ND, quando eu quero fazer uma filtragem por completo da minha cena. Então, quando eu não tenho nenhuma variação muito grande de alcance dinâmico ali, eu tô fotografando só uma cachoeira direto ou um fluxo d'água, eu uso o filtro ND puro, tá bom? Porque não tem necessidade de eu fazer aquele degradê, tá?
Quando que eu uso variável, tá bom, pessoal? O variável geralmente eu levo comigo quando eu não quero ficar carregando esse monte de filtros, né? Quando eu vou fazer uma trilha grande, ou então quando eu sei que vai ter uma certa fragilidade, né, dentro do material que eu estou carregando e eu não quero ficar batendo esses filtros. Lembra das desvantagens que eu falei lá no começo, né? Esses filtros aqui você não consegue carregar com muita facilidade. Então, o filtro variável ele é bom para isso, né? Versatilidade. Você enfia na frente da lente, pode mudar a tua densidade neutra dependendo da cena que você queira, tá bom? Então, se eu quero fazer uma longa exposição um pouco mais forte, eu boto mais forte. Se eu quero um pouquinho mais fraco, eu vou mudando ele, tá bom? E o filtro ND graduado, pessoal, eu uso principalmente quando eu tenho um alcance dinâmico muito forte ali na minha foto, tá? Então, eu tô tirando foto de um pôr do sol, ou então de um céu muito claro, ou então aquele céu que você quer ressaltar bastante as nuvens, né? Às vezes você não consegue enxergar as nuvens, mas você quando bota o filtro ND graduado, as nuvens elas aparecem instantaneamente porque você filtra essa luz ali das nuvens, tá? E ao mesmo tempo ele mantém a parte de baixo, né? Ou o teu foreground, o teu middle ground com aquele alcance dinâmico ideal, né? Com aquela luminosidade ideal aí para você capturar a cena que você quer, tá bom? Então, dito isso, galera, era isso que eu tinha para mostrar aqui sobre filtros para vocês, tá? Vou botar uns samples aí, umas fotos que eu já tirei com alguns desses filtros, só para vocês conferirem aqui no finalzinho, tá bom? Então, se quiser, fica aí, dá uma conferida. Se não quiser, deixa uma curtida, segue a gente e valeu, até a próxima. Tchau, tchau.